Fala rapaziada, como vocês estão? Boa tarde. E aí, tranquilos? Mais um episódio do nosso programa começando agora. Nosso programa Condonecta de hoje, eu queria trazer, de eu poder partir para a introdução, né? Eu quero dizer, hoje eu tô aqui em Maricá. Ó, onde eu tô? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu tô no escritório da TV Ondas de Maricá, mano. É, as coisas estão crescendo, tá crescendo e rápido. Eu tô até assustado. Mas isso aí é mais pra frente, eu trago pra vocês novidades. Fala, Gilcimar, meu amigo, como é que tu tá? Tranquilo? Boa tarde. Como toda live, eu já começo agradecendo e hoje não vai ser diferente. Agradeço aí a todo mundo, agradeço a vocês que vêm me acompanhando, eu agradeço a vocês que vêm dizendo em todo o programa, né? Tanto aqui no Condonecta quanto lá no Empreenda a Ti Mesmo, vocês vêm acompanhando, vêm falando vêm participando. Tá sempre aí, né, meu amigo? Bom te ver, bom te ver. E como todo programa, eu peço, eu agradeço e depois eu peço, né? Não deixa de clicar aí no coraçãozinho, não deixa de clicar no aviãozinho e mandar para os seus amigos. Hoje é especial. Hoje eu nem peço para você clicar no aviãozinho. Hoje é a convocação. Então convoco vocês a clicar no aviãozinho e chamar seus amigos. Vou fazer aqui agora porque hoje a gente vai receber um grande nome. Um grande nome, o Gilcimar tá de prova. Grande nome do mundo condominial, né? Um contador e um advogado, né, também condominialista, que é o Francisco Nazaré, tá? Então a gente já vai receber, deixa eu mandar, já estou preparando aqui o convite, já mandando, então convoca aí todo mundo, não deixa ninguém de fora do programa de hoje, que hoje é imponente, tá? Hoje o nosso convidado, ele é referência nacional, foi premiado, pôde estar na premiação dele alguns meses atrás, foi reconhecido nacionalmente pela sua carreira, né, por tudo que ele tem feito nesse nosso meio e é uma honra, tá, poder tá recebendo ele aqui. Então deixa eu já mandar aqui o convite para todo mundo, inclusive já mandar o convite para ele entrar na nossa live, né? Fala, Freitas, tudo bem, meu amigo? Como tá? Boa tarde. Ieda, boa tarde. Como vai? Você tá bem? Então, já mandei aqui os convites pro pessoal. Deixa eu chamar agora o Francisco. Então, tá, o convite aqui já foi, só aguardar aí a entrada dele. Papai, meu amigo, obrigado, tá? Aqui também tá tudo na paz e obrigado aí, tá, pelo reconhecimento, cara. E é importante para mim, sabe? Poder entregar um programa, poder entregar conhecimento, né, para as pessoas, poder unir tanta gente boa,
tanto quem assiste quanto quem participa, né? Então, para mim é importante e é uma honra saber que eu estou atingindo tantas pessoas. Então, muito obrigado aí, cara, pela tua palavra. E é bom saber que tanto você quanto outras pessoas estão gostando, tá? Júlio César, boa tarde, Júlio. Olha, cara, muito bom isso, hein? Muito bom saber. Ou você vai dar palestra sobre ataque nas escolas. Poxa, isso infelizmente aconteceu, né? Infelizmente, o que aconteceu lá no Sul, até teve outros casos aqui no Rio, menores, né? E de jovens levando faca para a escola. Então, muito bom saber que você pôde entregar isso, né? Que você está entregando isso. Muito, muito, muito. E fico até feliz de ver que tem gente que está preocupada com isso, sabe? É algo importante. Então, pessoal, eu acabei de ver aqui, a gente só vai ter um pequeno atrasozinho com o nosso convidado, porque ele está em audiência. Receber a audiência atrasou, né? Ele está em uma audiência que ela acabou atrasando. E a gente sabe como é, né? Justiça, infelizmente, isso acontece. Então, o advogado, em audiência, ela atrasa. Então, ele vai ter um atrasozinho, mas que vamos seguindo normalmente. Como hoje a gente vai receber um grande nome, então espera que hoje promete um conhecimento muito grande, tá? Carrie, tudo bem? Boa tarde. Lohânia, como você tá? Como vocês que estão entrando agora, a gente vai receber o Francisco Nazaré, né, hoje. Ele só teve probleminha, né? Ele está numa audiência que atrasou, então vai atrasar um pouquinho a entrada dele, mas vamos começando, né? Vamos seguindo. E hoje a gente pretende, né, falar sobre a gestão financeira, né? A gestão financeira do condomínio e a responsabilidade do síndico, né? Na verdade, a responsabilidade do síndico na gestão financeira, né? E o que eu posso adiantar, né? Ao receber o nosso convidado, quem sou eu para poder falar algo sobre dele, mas eu posso trazer um pouco da minha visão, né? E enquanto isso, eu pretendo falar. Hoje o síndico, o que é o síndico, né? O síndico, ele é aquele gestor. Ele é o gestor, ele é o mandatário, ele outros adjetivos mais abertos, tem alguns até que eu acho engraçado. Ele é o homem da caneta, ele é o cara que assina, é o pagador. Então o síndico, ele tem um cargo de importância, né, dentro de um condomínio. E quando a gente fala de condomínio, o que a gente entende por condomínio é pessoas que se unem, né? Elas compram um bem, né? Um patrimônio, que é um apartamento,
E aí eles têm eu posso supor num termo mais aberto, uma dupla propriedade, né? Que eles são donos da sua unidade privativa e também são donos da área comum, de acordo com a sua fração ideal, né? Então ele é proprietário tanto da área comum quanto da sua área particular, que aí é o seu apartamento. E aí o condomínio, por ele não ser, né, eu não vou querer entregar muito os termos, né, que o nosso convidado fala, o Gilcimar sabe, né, ele até usa muito, eu não vou, eu vou deixar ele falar um pouco, mas o condomínio... Oi Adriana, tudo bem? Como você tá? Boa tarde. Ah, William, tudo bem, William? Boa tarde. E condomínio, né, uma pessoa que ela pretende morar em um condomínio, ela tem que estar atenta, porque ela também é dona da área comum, né? E a área comum, ela como qualquer área, ela precisa arrecadar para fazer suas manutenções, né? O condomínio ele não é uma empresa, ele não visa lucro, mas ele gasta, ele é um consumidor. E como é que é feita essa arrecadação, né? Essa arrecadação ela é feita por rateio de despesas, falando de uma forma mais aberta. E aí esse rateio de despesas tem várias formas. Cada convenção de condomínio diz, né, da sua forma. Tem convenções que elas dizem que o rateio é por valor iguais, né? Cada apartamento paga o mesmo valor da sua cota condominial. Cada um tem ou pagam por tamanho, número de quartos, tamanho, metragem, uso de garagem, de vaga de garagem, entre várias, e na ausência da determinação da cobrança, se diz sobre a metragem, né? Cada apartamento paga de acordo com a sua metragem. E aí começam os conflitos, né? Porque uma metragem, às vezes, a gente vai ver os apartamentos maiores pagam mais, mas nem sempre os apartamentos maiores tem um consumo maior, né? Antigamente a gente via a cobertura sempre pagava mais porque a cobertura ela é maior. Ou a cobertura ela tem piscina, a cobertura tem uma churrasqueira, e ela por ela ser maior ela tem que pagar mais. Nem sempre, né? Eu conheço aqui no Rio alguns condomínios em que a cobertura nem sempre ela é a maior. Eu já vi um apartamento na cobertura ser menor que os outros, né? Teve um condomínio que eu assumi no centro do Rio, que era um condomínio de quarto-salas e conjugados, kitnet. E a cobertura era um apartamento que ele era deslocado, né? Ficava acima, era um prédio sem elevador, sem muita estrutura, um prédio pequeno. O apartamento da cobertura era descatacado, ficava no ponto, abaixo da caixa d'água, da estrutura da caixa d'água, o que já é um caso sério, né? Ele até concorria o espaço dele com a caixa d'água, com a cisterna. E aí a cobertura era o menor apartamento de metragem. E aí como que a gente vai cobrar da cobertura um valor maior por ela ser uma cobertura, se a metragem dela é a menor que tem? Nesse condomínio, a convenção dizia que era o mesmo valor para todo mundo. Mas e aí, a cobertura, ela não é menor, ela não gasta menos, né? São vários casos, casos
diferentes, né, que a gente fala sobre a arrecadação da cota condominial. E dentro de todas essas particularidades, a gente vem com a responsabilidade do síndico, né, de poder gerenciar, fazer a gestão dessa arrecadação, poder fazer essa previsão orçamentária e tudo mais, né? E tudo isso que gira a vida financeira do condomínio, ele gira de acordo com a arrecadação da cota, que a arrecadação da cota, por ela ser o rateio das despesas, é exatamente com o valor da cota em que são pagos os serviços. Deixa eu ver. Tem a dúvida aqui do Freitas, da SegVig. Minha dúvida, se o proprietário tem 2 apartamentos na reunião de condomínio, o voto dele vale por 2 ou por 1? Então, Freitas, o voto ele é por unidade. Então, se um proprietário tem 2 unidades, ele tem um voto para cada unidade, tá? Todo voto de condomínio, ele é um voto por apartamento, tá? Então, o proprietário, nesse caso, ele teria 2 votos, porque ele é proprietário de 2 unidades, tá? Aí sim ele tem, não é que o voto dele vale por 2, ele tem direito a votar 2 vezes, tá? Uma para cada unidade dele. E aí, se o proprietário tem 3 apartamentos, acontece muito nos prédios, em prédios antigos, onde um proprietário era dono do prédio inteiro, só que aí ele desmembrou, fez o condomínio, quer dizer, ele já era desmembrado, ele fez o condomínio, instituiu o condomínio, e aí foi vendendo os apartamentos. Aí, às vezes, quando tu vai ver, tem um proprietário que ainda tem a maior parte, né, dos votos. Eu já vi um condomínio no Meier que eu atuei, onde um proprietário, o condomínio, ele tinha 30 unidades e um proprietário tinha metade do condomínio. Então, ele praticamente comandava a assembleia, né? Ele era o síndico, claro. Ele era o síndico do condomínio, mas aí toda a assembleia ele já tinha metade, né, daqueles votos. Aí ele alugava os apartamentos dele, e aí só que ele, claro, tinha esse poder maior, tá? Hoje, Gilcimar, como hoje a gente vai ter uma presença, né, do seu padrinho, vou chamar o Gilcimar. Fala, Rômulo. Gilcimar, como é que tu tá, cara? Tudo bem, cara? Vai entrar aí. Vamos entrar aí, vamos fazer esse bate-papo aí. Não, olha só. Cara, eu Fala. vou falar um negócio pra você e pra quem tá ouvindo a gente aqui. Eu sou metido a músico. Sou metido a músico. Essa semana mesmo eu postei um vídeo aí, um vídeo tocando violão, porque eu sou metido a músico. E tem uma parada que eu gosto nos músicos, dos artistas em geral, que é o seguinte, o show de entrada. Tem o show principal e tem um artista que está ali só limpando o tapete para o principal entrar. Entendeu? Ah, Como padrinho é o artista, padrinho é o cara. Como o padrinho ele está tem enrolado, como. se você quiser, eu estou aqui para falar umas baboseiras também. Cara, quando eu marquei com o Francisco, a primeira pessoa que eu fui avisar quem é? Gilcimar. Eu mandei logo para ele, ô Gilcimar, olha só, vou receber o Francisco Nazaré, bota os afiliados para participar. Eu chamo os afiliados todinhos aí, vamos participar da live. Agora, o problema, cara, é que ele me
me incumbindo de uma Logo quando você responsabilidade. pegou o elevador, Não, ele fica falando que agora eu que sou responsável por aprovar os novos afiliados. Mas eu nem sei quem são os afiliados, porque toda vez que eu tô com ele, brota afiliado, cara. Todo mundo chama o cara de padrinho, pô. Então eu acho que eu vou chamar também. Eu não sei. Deixa eu te perguntar, já que tu tá aqui, antes dele entrar, o que as pessoas têm que ter, qual a qualificação para se tornar padrinho, afiliado do padrinho de todo. Não é o poderoso chefão, mas é o padrinho, né? Fala pra gente aí, entrega pra gente aí. Primeiro a Karen falou aqui que meu som tá baixo, então vê se melhorou agora, Karen. Tá bom agora? Olha, para ser afiliado do Francisco Nazaré, já que ele me incumbiu essa responsabilidade, cara, e eu gosto de agregar, eu não gosto de separar, primeira coisa, tem que ser do mercado condominial. Tem que ser. Até porque o padrinho está lá no TikTok como o padrinho dos condomínios, tá? Então, quem não sabe, eu já estou fazendo propaganda para ele aqui. Quem não sabe, o padrinho está lá no TikTok. Padrinho dos condomínios. Ele faz videozinho dançando? Eu acho que se fizesse vídeo dançando, ia forçar a barra. Então, é melhor ele não dançar. Mas, então tem que ser do mercado condominial. Também tem que ser gente boa. Cara, então já bateu aí. E mesmo que não seja do mercado condominial, tem que se engraçar com esse mercado. Porque eu tenho pessoas que querem ser padrinhos do Francisco Nazaré, mas que não são do mercado condominial. Mas ela falou, olha, eu vou entrar aqui, vou estudar, vou ser síndico. Aí já começa a entrar, se engraçar com o mercado. Então, achei aquele, eu acredito que eu me enquadro nessa aí. Você aprova? Eu aprovo. Você se enquadra. Porra, agora, o legal é que não tem como correr atrás, né? Voltar atrás, né? Porque tá gravado, né? Ih, agora não dá. Então agora eu tá assinado embaixo a assinatura de Gilcimar. Eu sou o novo afiliado do nosso mestre Francisco Nazaré. Tá assinado, tá gravado e bota na ata. Escreve na ata. Eu tenho que fazer um inventário, coisa de contador, tá? Eu tenho que fazer um inventário. Eu vi a Cláudia Amorim, que é delegada do CRC de São Pedro da Aldeia, entrar aqui. Aí eu pensei assim, cara, qual o termo contábil que eu vou usar aqui? Inventário. Eu vou ter que fazer um inventário de todos os afiliados de Francisco Nazaré. Cara, a última contagem que eu fiz tinha mais de 20, tá? Pô, então aí tá bom. Ó, a Cláudia é demais. Cláudia também é convidada, vai participar da live. Não lembro quando, mas vai. Ó, o pessoal aí, síndico essencial, tá aí, ex-Sindicom, obrigado aí a todo mundo. O Freitas falou, terceirizada não pode. Bom, não sei, né? Hoje em dia todo mundo quer terceirizar, todo mundo entrega terceirizada, né? Rapaz, tem até que, né? Assim, o mercado está aberto para todos, claro, naturalmente. Mas a preocupação é sempre ter terceirizadas que não cumprem o básico. Aí como contador, como professor, eu posso falar o seguinte: como eu atuo falando sempre de retenção de tributos, os alunos geralmente trazem casos práticos para mim. E aí trazem os mais absurdos, nota fiscal sem retenção, desconto na retenção, na base de cálculo de retenção que não pode. Tem uns absurdos que me chamam a atenção. E aí você vê, que é a dica, você vê as grandes não errando tanto. Não erram porque são grandes? Não. Elas criaram um processo para evitar erros, porque elas sabem que se fizerem errado, vai ter problema para elas no futuro. Então, assim,
pode começar com a terceirizada, mas comece com um pensamento grande. Sim, exato. Aí ele falou, tem que vir pro lado de São Paulo. Cara, mês que vem eu tô em São Paulo, eu vou pra Expo Síndico, eu vou pra Expo Síndico. Olha, eu te mandei aí também que eu ganhei aqui o convite do Sérgio Craveiro. Te mandei, tu viu? Sérgio Craveiro. Do Craveiro eu já estou inscrito, por isso que eu perguntei a você. Eu também. Eu vou agora, estou inscrito também. Não, do Craveiro eu já estou inscrito. Aí eu pensei, pô, o Expo Síndico é do Craveiro? Não. Aí você trouxe a data também não pode. Data, a Cláudia está aqui. 4 de maio, o Rio de Janeiro, a parte contábil vai parar. É dia de Conte Rio, que não dá para a gente ficar de fora. Só os contadores. Ó, nosso mestre aí, tá entrando. Vamos ver. Tá entrando? Então, ó, boa live aí para vocês. Eu vou ficar assistindo aqui. Tava só fazendo uma sala pro padrinho entrando na live. Ô, padrinho, agora tá no padrinho também. Fala, padrinho. Tudo bom? Estou na porta do Fórum da Região Oceânica, saindo da audiência. Que beleza, hein? E aí? O atraso foi justificado. Quando eu soube que você ia se atrasar, eu comecei a fazer sala aqui, limpar o tapete, essas coisas todas. Mas olha só que sala prestigiada, né? Com o professor Josimar Conceição. Muito legal. Essa parada aí. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rômulo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. É uma honra ter você aqui, Francisco. Para mim é incrível ter vocês dois. O Gilcimar, ele se tornou um grande amigo meu, você também se tornou um grande amigo meu, e aí eu pedi aqui o relatório, já vou entregar logo que eu pedi o relatório, os quesitos para poder se tornar afiliado. E aí ele já me passou aqui os quesitos, eu estou enquadrado e já está na ata, agora você é meu padrinho também. O Gilcimar deferiu o relatório para virar afiliado ou não, né? Deferiu, tá na ata. Se Gilcimar deferiu, quem sou eu? E quanto mais você, né? Então, a honra é toda minha. Agora, eu não sei se é o afiliado 142 ou 143, que eu parei de contar a partir do 100, entendeu? Tá vendo? Mas todos são amados igualmente. Eu falei para ele, às vezes eu tô com você, começa a brotar afilhado do nada. Às vezes ele chega para mim e fala, cara, quem é essa aí? Quem é essa afilhada? Mas isso vai por tudo catalogado. Padrinho, Rômulo, boa live aí para vocês. Estava aqui trocando uma ideia com o Rômulo, esperando você chegar. Vou ficar acompanhando aqui e boa apresentação. Valeu. Obrigado. Abraço, meu Deus. Dia 28, Volta Redonda, hein? 28, Volta Redonda. Amanhã, os condominialistas, 16 horas. E tem a live, a live, né, o Francisco, dos condominialistas, o programa, podcast, né? Isso. Eu assisti o primeiro, a estreia de vocês. Pô, gostei muito, então eu com certeza estarei lá para prestigiar vocês. Legal, meu irmão, legal. Meu amigo, assim, tem gente que comete o pecado de não te conhecer, né, nessa terra. Tem gente que tem esse pecado. Então, como a gente já tem uma pergunta ali do Carlos Reganati, mas primeiro eu quero deixar a casa aberta para você poder falar, né, falar sobre você. Vamos ver a pergunta dele. O seu áudio tá meio ruim aqui para mim, mas vamos lá. O meu? Qual a pergunta? É do síndico essencial? É esse, Rômulo? Isso, ele mesmo. Uma coisa me falaram há algum tempo que me preocupa. As terceirizadas teriam dinheiro suficiente para demitir todos os seus funcionários e dizer do passivo trabalhista dessas empresas e condomínios? Vamos lá, gente. Terceirizada é um problema bastante sério, né? Eu, por exemplo, tenho uma carteira pequenininha terceirizada e advogo para uma outra. Terceirizada, o que a gente tem que cumprir é com a nossa obrigação enquanto contratante. Olha, a obrigação em dia, pagar tudo direitinho,
fazer todas as retenções de impostos devidos, antes de contratar um pesquisar o seu passado, tirar uma certidão de ações trabalhistas e fazer as retenções. Quando é simples, você vai ter que fazer só a retenção de INSS e ISS eventualmente se a terceirizada prestar serviço local diverso do local da sua sede. Quando é lucro presumido, lucro real, também tem a retenção na fonte de 4,65. E somente efetuar o pagamento da fatura mediante a apresentação da comprovação do salário e todos os encargos devidos dessa terceirizada. Né? Então, você deve pedir contra-cheque, recolhimento de fundo de garantia, vale transporte, vale alimentação. E você não precisa pedir INSS, porque o INSS já é retido os 11% na fonte, que há uma inversão de ordem tributária. Então, esses 11% dá para pagar naturalmente toda a parte do empregador e a parte que é retido do funcionário. Então, você tem que ter um dossiê do controle. Agora, você vai saber se ele vai ter dinheiro para pagar uma ação trabalhista, o passivo trabalhista? Nunca vai saber. Nunca, porque você não vai quebrar o sigilo totalmente financeiro daquela empresa. E a empresa também não é obrigada a fornecer esse sigilo. Então, você nunca vai saber. Agora, você tem que tomar as suas precauções na guarda dos documentos. Por quê? Você responde na qualidade de tomador, eu estou falando do condomínio, em responsabilidade subsidiária. Ou seja, se a empresa não pagar, quem paga é você, que é o tomador do trabalho, do serviço ali. Agora, se você tiver toda a documentação, isso vai abastecer o seu advogado para saber que mensalmente aquela terceirizada estava cumprindo com as obrigações trabalhistas. Então, é essa preocupação na qualidade de contratante o condomínio. E sempre pesquisar como é que aquela contratada está no mercado. E outra coisa, meu amigo Rômulo, tem que tomar muito cuidado. Quando o preço é muito baixo, desconfie. Porque ninguém faz mágica com terceirização. A margem de lucro de terceirização é muito pequena. Então, você, quando vê uma diferença acima de 20% de uma empresa para outra, a que cobra mais barato é que não tem que ser contratada, porque ela não vai conseguir cumprir com as suas obrigações. O ideal, quando você vai pegar uma tomada de preço de uma terceirizada, é pedir o contador do condomínio para abrir a planilha, porque se o empresário não abrir, para você saber que se aquele valor cobrado, ele vai ter realmente recursos para bancar todas as obrigações trabalhistas mensais e não há possível decisão. Então, essa é a dica sobre contratação de serviço terceirizado. Perfeito, perfeito. Eu acredito que respondeu aí, né, Carlos? Tá tudo bem? Foi respondido. Carlos, deixa aí a minha mensagem. Comenta aí para ver se ele pode te atender. E também é importante, né, no caso da terceirizada, para, como síndico, ele ter também a listagem de empresas, né? Buscar, na hora de buscar empresas, buscar uma média de preço, porque realmente aquela terceirizada que se destoa de preço, ela traz muitas dúvidas, né? Uma empresa que cobra muito baixo, ela às vezes não entrega a segurança, né? Então, nem sempre o preço é o caminho, né, Danilo? Nossa live de hoje é sobre gestão financeira. E o condomínio, ele tem uma prática muito ruim no mercado de contratação. Geralmente se contrata pelo menor preço. E o menor preço não é o melhor fornecedor quase sempre. Nós temos como síndico, que eu também sou síndico, embatalhar no menor custo-benefício, não é o melhor preço. Né? Custo-benefício é diferente de preço. Porque quando você paga também muito barato, você recebe também na mesma proporção. Né? Então você tem que ter o justo. Se aquilo for justo e perfeito, aí a gente consegue realmente chegar no dano comum. Porque a administração condominial ela tem que se profissionalizar. E tem que se cercar de profissionais. Por exemplo, se você vai contratar uma obra de fachada, consulta seu consultor técnico de engenharia para ver se aquele preço está legal. Para ver se aquele preço ele vai contratar uma empresa séria que tem todos os funcionários de carteira assinada, todos os funcionários que têm NBR para trabalhar em altura, se tem um técnico de segurança de trabalho. Porque se cai um
funcionário lá de cima, o condomínio tem responsabilidade subsidiária. Se pediu a ficha de funcional do funcionário, eu teve uma vez que eu falei para o síndico que a contratação de uma empresa dele estava errada só porque eu vi a faixa. Aí ele falou, por quê? Você virou mãe de Ná agora? Eu falei, não, eu estou vendo 4 funcionários pendurados e a empresa que você contratou não é uma empresa, é um MEI, eu estou dizendo que 3 estão irregulares. Ué, novamente, virou mãe de Ná? Não, eu sou advogado e eu sei que o MEI só pode ter um funcionário. Então os outros 3 automaticamente estão irregulares. E se ele cair lá de cima, ele não tem seguro, não tem nada, quem vai pagar é o MEI, que não tem dinheiro, e aí vai cair no condomínio a indenização por um acidente do trabalho lá dentro. E se aquela obra demorar muito, o funcionário vai entrar com ação trabalhista contra a empresa e subsidiariamente contra o condomínio. Então, a gestão financeira também passa pela contratação, né? O síndico, ele tem que saber contratar, ele tem que pesquisar aos seus assessores. Não fecha um contrato sem consultar um advogado condominialista. Se for uma obra de engenharia civil, contrate um assistente técnico se a obra for de médio e longo prazo e de grande vulto. Tem condomínio que contrata uma obra de 300 mil de fachada e quando você vai ver, ele não tem nenhum responsável técnico nessa obra. Então, acontece problemas normalmente, né? Tem que ter seguro, tem que ter responsável técnico, tem que ter um técnico de segurança do trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, afinal de contas, o gestor condominial, ele representa patrimônio de terceiros. E quando ele representa patrimônio de terceiro, a responsabilidade aumenta muito. Na hora que a gente der uma canetada na nossa empresa, nós que vamos perder. Se a gente der uma canetada errada no condomínio, quem perde são todos os comunheiros. Gilcimar deve estar assistindo, ele adora essa frase. É o sócio da coisa chamada condomínio, né? O condômino é o sócio da coisa chamada condomínio. Então, ele trabalha como sócio, onde o síndico é o seu representante legal. Muitas vezes condômino, ou seja, síndico, e muitas das vezes o síndico profissional. Mas a responsabilidade é igual. Ok, meu amigo? Pô, perfeito, perfeito. Cara, o Freitas da SegVig, ele é uma terceirizada, ele faz esse serviço, ele falou aqui, ó, eu tenho perdido muitas licitações por causa de preço baixo. E coisa gritante, de 5 a 10 mil de desconto. Teve uma que deu 1 mês de cortesia. Tem esses casos também, né? Além do preço, as cortesias, né? Olha só, a cortesia, ninguém é Madre Teresa de Calcutá no mundo dos negócios, ok? Então a cortesia, ele não existe. A cortesia, para existir, ou ele só nega imposto, ou ele deixa de pagar direito trabalhista, né? E realmente o Freitas tem razão. Eu também perco às vezes, mas eu não baixo o preço. Por que eu não baixo o preço? Porque eu cumpro com todas as minhas obrigações. E o síndico que baixar o preço, ele está criando uma poupança negativa para o condomínio dele. Porque o barato de hoje é o caro de amanhã. Ele está criando um passivo financeiro para o seu condomínio. E que vai estourar alguma hora, tá? Não tem jeito, que vai estourar. Então, na hora de contratar uma terceirizada, o que eu recomendo aos síndicos que estão nos ouvindo, peça a planilha aberta da terceirizada e peça ao seu departamento de contabilidade da administradora para conferir essa planilha. Que ali vem tudo detalhado e vem desenvolvendo desde o salário do funcionário, vem dizendo qual é o spread, que é o lucro, vem dizendo a taxa de administração e todos os impostos inseridos, todo o passivo trabalhista, um 12º de férias, um 12º, os impostos da folha de pagamento, vem tudo ali. Então, através daquilo, você vai saber se o que ele vai receber, ele vai conseguir honrar os compromissos. Muitas das vezes, a terceirizada apresenta 15% abaixo do custo. Ou seja, ele não vai assinar carteira, vai ser aquela coisa de louco. Então tem que tomar muito cuidado na hora de contratar. Condomínio tem que ser respeitado. Condomínio não é mais alguma coisa de fundo de quintal. Condomínio tem todos os seus direitos e obrigações definidos em lei. E o síndico, antes de virar síndico, lê um pouquinho dos deveres escritos no Código Civil. Nos acompanhe nas redes sociais, que a gente está trazendo luz para a escuridão condominial. Exatamente. Tem que acompanhar. A gente que entrega tanta coisa aqui gratuita, a gente
a gente não recebe nem um parabéns, nem nada, na maioria das vezes, e aí a gente vê tanta coisa acontecendo errada por aí. O Freitas aqui, ele seguiu ainda, fez uma segunda pergunta a respeito disso. Ele envia, tem casos que ele envia proposta, mas ele não é nem chamado para discutir. Ele está perguntando se isso é normal. Olha Normal só, não é, gente, né? Mas... ô Rômulo, não é normal não. Mas, gente, o mercado é muito cruel. O mercado de terceirização de mão de obra, ele é muito prostituído. Então, a gente vê de tudo, como no Brasil a gente vê de tudo. A gente não pode acusar, mas de repente o contratante também não é honesto. E de repente o honesto não é honesto, ele vai contratar uma empresa também que não é honesta. Né? E daqui a pouco está todo mundo preso. Né? Então, acontece na sociedade. O que a gente tem que ter é uma participação maior dos condôminos. O sócio da coisa chamada condomínio tem que cuidar do seu patrimônio, de eleger e fiscalizar o seu condomínio. Por isso eu defendo a tese, junto com o professor Jucimar, que também é membro da Comissão de Contabilidade Condominial, da normatização dos procedimentos contábeis para os condomínios. E outra coisa bastante interessante que eu estou defendendo no mercado brasileiro, a possibilidade e da mudança da lei de ter um conselho fiscal profissional, ou seja, um profissional da contabilidade dentro do conselho fiscal. E esse profissional, quando receber uma proposta dessa, ele vai dar um parecer técnico que aquela proposta está abaixo do custo e automaticamente ela está eliminada. Não vai eliminar a de maior preço, e sim a de menor preço, a que não tem qualificação técnica para ser contratada. E isso é um problema de gestão condominial. Exato. E quando a gente fala um profissional contador, não é aquele conselheiro morador que é contador que está lá, não. É um profissional. Negativo, é o conselho fiscal profissional. Exatamente. Totalmente profissional e que não tenha vínculo nem igual o síndico, neutro. Que seja um representante do CNPJ. Não representa o CPF, representa o CNPJ. Nada mais é do que uma auditoria permanente. Exato. Perfeito. Perfeito. Eu tenho uma pergunta do Carlos. Carlos, eu vou fazer a sua pergunta, mas só tem uma aqui do Freitas, que ele está seguindo com o assunto para a gente não destoar muito. O Freitas comentou aqui, temos convênio com clínicas, eles fazem a PCMCO, SO, a IPGRS e mais o síndico, RI. E quando ele fornece isso, né, na proposta dele, ele acha, muitos clientes acham caro, porque outras não entregam. Isso tem alguma ligação também? Vamos lá. Salvo engano meu, essa sigla, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, ela acabou. Agora é PGR alguma coisa. A gente resume isso tudo em Saúde e Segurança do Trabalho. Saúde e Segurança do Trabalho é obrigatório. As empresas de saúde e segurança do trabalho têm que manter agora todos os exames periódicos em dia. E a empresa de SST, ela tem que abastecer o E-Social mensalmente. O condomínio que não tiver contratado uma empresa séria de SST, ela está com problema. Esse trabalho não é da administradora, esse trabalho não é do escritório de contabilidade, é de uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho. Muitas vezes, a administradora traz a responsabilidade para si e diz que é ela que vai fazer, porque ela contrata a empresa de SST, bota um percentual de intermediação e acaba pegando o trabalho dela. Mas o trabalho é de uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho. Eu, por exemplo, eu sou dono de administradora. O meu cliente pediu a indicação, tem empresa que eu confio, eu vou indicar. Do mesmo jeito que às vezes eu tenho empresa que eu confio em elevadores, tem empresa que eu confio de terceirização, tem empresa que eu confio de fachada, de prevenção de incêndio. Então, a SST é mais uma empresa fornecedora de serviço para o condomínio. E muitos síndicos ainda não se atentaram que a multa vai começar a chegar online, porque o governo está controlando tudo por E-Social. Então, saúde e segurança do trabalho tem que estar os programas de prevenção de riscos ambientais, o saúde ocupacional, o ASO na admissão. Então, tem que contratar uma empresa de saúde e segurança do trabalho. E os preços variam. Tem realmente empresas muito caras que oferecem um trabalho ruim, tem empresas baratas que oferecem um trabalho horrível, que você brinca de pagar e brinca de receber. Então você tem que saber analisar no mercado quem é empresa séria.
que cobre um preço justo, mas que entregue um trabalho de competência. Exato, exato. Perfeito. O professor está sendo perfeito em poder falar. Deixa eu cumprimentar o pessoal só que está entrando aí. Henrique, obrigado. O Daniel, Papo Condominial, obrigado, boa tarde. Ediara. Mestre, deixa eu fazer aqui, voltar cumprimentar meu afilhado, mais um afilhado aqui, Papo Condominial, a maior plataforma de condomínio do Brasil. Meu afilhado Daniel. Daniel Lima. O Daniel Lima, pô, o cara... só gente incrível que passa aqui que eu fico bobo, pô. Eu faço live com tanta gente, eu tenho em volta tanta pessoa, tanta gente boa, que eu fico honrado só de estar perto de vocês. Então eu agradeço a todo mundo aí a participação, sempre estou agradecendo, porque para mim é sempre uma honra. Mestre, deixa eu fazer aqui a pergunta do Carlos. Ele só provocando um pouco mais sobre a terceirizada. Será que não é uma bomba relógio? Hoje vai chegar o dia de demitir funcionários. Ô Rômulo, será que contratar um síndico profissional é uma bomba relógio? Será que contratar um síndico orgânico sem capacitação é uma bomba relógio? Será que ser condômino e não comparecer numa assembleia é uma bomba relógio? Tudo que for mal feito é uma bomba relógio. Será que eu ser síndico e não assistir o programa do Rômulo é uma bomba relógio? Será que eu não conhecer o Papo Condominial do Daniel Lima é uma bomba relógio? Tudo é uma bomba relógio. Agora, se você contratar uma empresa de terceirização séria e você tomar todas as precauções que eu falei aqui, não é uma bomba relógio, vai ser um baita de um auxiliar, né? Porque o grande problema de um condomínio, onde tem condomínio que quase 60% da sua receita vai para despesa com o pessoal, a terceirização é um excelente negócio, porque não tem passivo trabalhista, tudo vence à vista. Tem treinamento, tem substituição, tem técnica. O funcionário terceirizado, ele sabe que se ele não funcionar bem, ele perde o emprego. Enquanto na gestão direta, no funcionário orgânico, às vezes você tem funcionário de 30 anos que ele mal faz, você não consegue mandar ele embora por causa do passivo trabalhista. Entendeu? Então, eu defendo a terceirização, mas a terceirização feita com dignidade, feita com profissionalismo e contratar empresas sérias para separar o joio de trigo nesse mercado de terceirização. Porque a terceirização não funciona só em condomínio, funciona em hospitais, clínicas, escolas, indústrias, e funciona muito bem, né? E com a lei da terceirização não existe mais atividade fim, todas elas são atividade meio. Então você pode terceirizar qualquer tipo de atividade. É exatamente isso, cara. Quando você faz algo certo, da maneira correta, porque o risco existe. É o risco do negócio. Tudo no mercado tem risco. Você tem risco se você fazer o barato, você tem risco também de fazer o caro. É o mercado. Mas aí você tem as demandas. Você tem que fazer as coisas da maneira correta. E aí o síndico tem que estar atento a essas demandas, a essas obrigações que ele tem que fazer da maneira correta para ele minimizar o risco, né? O Gilcimar brincando aí, os afiliados, pronto. Tem afiliado em todo canto. E, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando sobre gestão financeira. A gente vem falando muito sobre, agora, funcionários, que há funcionários, na maioria dos condomínios, a grande parte também, né, grande parte da folha, né, da previsão orçamentária vai para os funcionários. E quando a gente fala da segunda, o que a gente pode falar sobre a segunda maior, a segunda maior obrigação? Que aí a gente fala também das administradoras, né? Tem condomínio, às vezes, que não tem funcionário e gasta mais com a administradora do que com outras coisas. E como que deveria a gestão de um síndico em relação a esse apoio administrativo que ele tem da administradora? Vamos lá. A administradora, ela não tem que levar um percentual alto, não, tá? A segunda maior fonte de custeio dentro de um condomínio, depois do pessoal, são as concessionárias de serviço público, água e energia, ok? Então, a administradora,
Depende do tipo do contrato que você vai fazer com a administradora. A administradora, ela tem que ser gerida como um auxiliar, não como gestora, porque o gestor é o síndico eleito. A administradora, na realidade, na minha opinião, é nome fake, porque o que o condomínio contrata é um escritório de contabilidade, no meu ponto de vista, com especialidade em gestão e administração condominial com BPO financeiro. Isso é que eu entendo que é o trabalho. É muito mais um trabalho de contabilidade do que um trabalho de administração. Por quê? Quem é o gestor? Gestor igual administrador. Gestor é o síndico. Aí o que acontece no Rio de Janeiro e parte em São Paulo? Eles contratam a famigerada conta pool, né? Aonde gere todo o dinheiro do condomínio dentro da conta da administradora. Aí tem aquela conta grandona que não dá para conciliar e que você tem que acreditar pura e simplesmente no lançamento. E o síndico, muitas das vezes, meu amigo Rômulo, no Rio de Janeiro, nem assina o edital de convocação. Quem assina é a gerente da administradora, já viu isso? Aí uma vez, numa live, me falaram, mas o síndico não tem tempo de assinar o edital. Se ele não tem tempo de assinar o edital, ele não tem tempo de ser síndico. Né? E muitas das vezes ele deixa tudo, a administradora que contrata fornecedor, a administradora que paga as contas, a administradora que cobra uma tarifa de R$9 de cobrança, quanto que ele paga no banco R$2,50, e o síndico vai aceitando, porque ele não quer ter trabalho, ele quer ganhar só pro labore no final do mês. Mas ele não se esquece que o gestor é ele, e que ele é responsável pela contratação de seus auxiliares. Então, a administradora não é para levar uma fatia grande, não. Muito pelo contrário. A fatia, ela não tem nem proporção fixa. A contabilidade ou a administração de condomínio, ela tem que proporcionar ao trabalho que ela desempenha. É claro que no condomínio grande vai se cobrar mais. Se tem muitos funcionários, vai se cobrar mais pelo departamento pessoal. Agora, não é ganhar dinheiro em periféricos. Meu amigo Rômulo sabe o que é periféricos. São aqueles penduricalhos que algumas administradoras cobram, além da taxa de administração. Isso realmente eu me revolto. Meu amigo Rômulo, eu compro terno na Via Veneto. Estou até fazendo uma propaganda da Via Veneto. Né? Eu compro na Via Veneto do Rio Sul. Aí eu chego lá um terno de R$3.000 e me apaixonei pelo terno. Aí, como eu sou um advogado pobre, eu começo a juntar dinheiro, volto 5 meses depois para comprar aquele terno, né? Aí aprendi a ganhar dinheiro com o Rômulo, vou lá comprar meu terno. Continuo os R$3.000. Na hora de eu pagar, a caixa me cobra mais R$500 pelo botão, R$300 pela linha e mais 30 pelo aviamento. Ué, mas não estava 3.000? Estava. O botão, a linha e o aviamento são os periféricos. Aí na hora de eu pagar, eu pago 4. Mas na hora de vender, de apresentar a proposta, é 3. A administradora que não compra o periférico, ela perde a tomada de preço, né? Porque não é licitação. Licitação é só para empresa pública, a tomada de preço. Né? Perde porque ela foi honesta, ela botou só o valor realmente da taxa de administração dela. Aí o síndico vai pelo menor preço. E na hora de pagar a primeira fatura de administrador, em vez de pagar 3.000, paga 4. Por quê? Porque ele não olhou o programa do Rômulo. Se ele olhasse, ele teria a orientação do Francisco Nazaré. Não é para fazer dessa forma. Né? E o síndico, às vezes, ele tem a preguiça. Gente, entenda uma coisa. Conta pool ou não, a administradora dá para fazer o trabalho de contas a pagar sem ser em conta pool. Pode fazer na própria conta orgânica do condomínio. E mais, pode fazer numa conta quase pool. Você já viu conta quase pool, Rômulo? Não. Não? O que é a conta quase pool? Por exemplo, na minha administradora, quando o condomínio, eu não gosto de conta pool, mas quando o condomínio quer muito a conta pool, eu tenho que ter um produto para ofertar a ele. Eu abro uma conta da administradora somente para aquele condomínio. Não tem nenhuma presença estrangeira ali. E no final tem conciliação bancária. E o síndico não vai aceitar o meu lançamento na minha plataforma. O síndico olha a conta corrente todo dia se quiser, para saber se o dinheiro dele está lá ou não. Pode aplicar, pode fazer o que for. E as tarifas cobradas é a do banco, não é a que eu invento. Eu não invento taxa de expediente, eu não invento ISS, eu não invento cópias que não houveram.
Eu não invento gestão de vale transporte, eu não invento gestão de vale alimentação. Eu não invento nada disso. Porque eu já estou cobrando o valor justo e perfeito da taxa de administração. Entendeu? Então, o que o síndico tem que fazer? Não tem mais espaço, meu amigo Romo, para amador no mercado condominial. Ah, o senhor quer dizer que não pode ser mais orgânico? Pode. Eu tenho síndico orgânico mais profissional do que o síndico profissional. Entendeu? Então, o síndico tem que se aprimorar. O síndico tem que se aperfeiçoar. Com isso, ele consegue entregar uma melhor administração, uma melhor gestão. Né? Então, existe cursos para tudo quanto é lado. Cursos pagos, cursos não pagos. Tem muitos. Por exemplo, acabou de entrar aqui o Expo Síndico na live. O Expo Síndico também é cursos que dá de gestão, trazendo grandes juristas do mercado condominial. Então, a gente tem que se aperfeiçoar e se preparar para exercer aquela função. Até se você for faxineiro, você tem que ter uma técnica para ser faxineiro. Senão você não consegue ser faxineiro. E o faxineiro é uma classe muito importante dos trabalhadores dentro de condomínio. Na pandemia, eles garantiram a saúde do nosso refúgio, que foi a nossa casa. Então, eles tiveram que se preparar, eles tiveram que se aprimorar, eles tiveram que usar material de EPI de forma correta. Então, todos têm que se aperfeiçoar. E para ser síndico, não é diferente. Tem que se aperfeiçoar. Perfeitamente, perfeitamente. Uma coisa que você comentou a respeito da gestão do trabalho da administradora e do síndico, o Freitas ele fez um comentário aqui que eu gostaria de levar como uma pergunta. Você já falou muito sobre isso, só que há um outro ponto a respeito do que a gente já falou sobre a administradora. Ele comentou aqui, tenham fornecido propostas para administradoras. Nesse caso que ele está comentando, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando o condomínio vai receber as propostas, essas propostas, é a administradora que tem que receber e mandar para o síndico que tem que receber como a gestão dele, mas pode usar o apoio da administradora? Qual é o melhor caminho? Olha só, não tem receita de bolo. Tem algumas administradoras que filtram, elas são honestas, não querem ganhar nada e apenas estão fazendo o seu trabalho de auxiliar administrativo para o síndico, ok? Agora, elas podem filtrar. A decisão não é da administradora da contratação. A decisão é sempre do gestor, porque é ele que responde ativa e passivamente pelo condomínio. Só que alguns síndicos não querem ter trabalho, só quer receber o prolabore. Aí larga tudo na mão da administradora. Aí o resultado não pode não ser legal se aquela administradora não for séria. Porque nós temos síndicos sérios, administradoras sérias, síndicos não sérios e administradoras não sérias. Então, o trabalho depende do que o síndico quer. Tem síndico que me pede para poder fornecer o trabalho de forma correta, de apresentar tudo filtrado para ele, que ele não tem muito tempo. Eu vou fornecer o trabalho filtrado dentro da técnica. Eu vou investigar aquelas empresas, eu vou ver se elas estão sérias no mercado, eu vou ver se elas têm problemas de ação contra elas, eu vou pesquisar com o contratante delas, eu vou pedir referência e vou entregar o meu trabalho de assessoria administrativa para o síndico decide. Então não tem receita de bolo para isso. Eu acho que nem 0 e nem 100. Tem que ter um meio termo. O síndico tem que participar. Mas a decisão é sempre do gestor e não da administradora. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Essa aqui, a gente está passando sempre a gestão, né? A importância da gestão financeira de um condomínio pelo síndico. Porque, como eu falei no começo, né, é até uma frase que você já comentou, você sempre comenta, o condomínio é coisa, porque ele não é pessoa jurídica, ele não é empresa, ele é uma coisa. Eu quis usar esse termo na sua presença porque foi você quem sempre usa esse termo. O condomínio como uma coisa. E aí tudo isso que toda a despesa que é paga, que não é despesa, que eles falam, esse rateio, né, de pagamentos, eles devem seguir, né? Eles devem ser feitos de uma forma correta. O síndico ele deve ser prudente. Ele tem que
fazer uma gestão com prudência, né? Para poder entregar o certo com inteligência e economia, é claro, né? Então, e um comentário que o senhor fez, né, sobre a capacitação do síndico é incrível, como na maioria dos cursos, eventos, a gente vê mais síndico morador do que síndico profissional. Até porque esse termo nem existe, né? Síndico profissional, eu também não concordo com isso. Mas a gente vê nos cursos muito mais síndico morador buscando conhecimento do que os síndicos que se dizem profissionais. Eles acham que já sabem, né? Já sabem muito, não precisam mais nada, e a gente vê todo mundo junto aprendendo. Eu aprendi tanto na sua palestra, eu aprendo tanto nas suas lives, e já pude ver você também nos eventos em que eu pude te ver a sua participação, você também participando com perguntas. Até foi na história do Gilcimar, né, na primeira aula dele, né, palestra dele, você impôs, né, fez ele participar mais, né? Então eu vejo também você como grande mestre também ensinando e provocando que as pessoas se tornem melhores também. Então, para mim, isso é incrível ver isso de você. Vamos lá, deixa eu explicar o que é coisa. A coisa é coisa mesmo, tá? Por que coisa? Porque ele não é pessoa física e nem jurídica, ele é um ente despersonalizado. Por isso eu chamo de coisa. Eu chamava antigamente do ET dentro do Código Civil Brasileiro, né? Mas ele é uma coisa, porque a gente grava. Na minha monografia de final de curso, eu perdi 7 décimos, não deixei de tirar 10, que eu apresentei monografia em cima de condomínio. Porque um advogado, um professor perguntou se condomínio era físico ou jurídico, eu estava nervoso. Tem CNPJ, é jurídico. Perdi 7 décimos. Né? Nunca mais esqueci. E a frase, a coisa chamada condomínio, realmente é de minha autoria. Né? E muita gente vai propagando por Brasil afora, e eu me sinto muito honrado com isso. Então, o condomínio realmente é uma coisa, e a gestão condominial, ela tem que ter uma transparência total. A principal erro de um síndico é não trabalhar com a previsão orçamentária na mão. Ele tem que trabalhar com a previsão orçamentária na mão e pedir um relatório chamado orçado versus realizado, para ele ver se ele está ultrapassando o orçamento. Porque o orçamento é para despesas ordinárias. E eu sempre costumo falar, quando eu dou aula de gestão financeira, e eu vou dar agora uma MBA da Fundação de Santo André, que é a Universidade 5 Estrelas lá de São Paulo, e eu vou dar aula justamente sobre gestão financeira. Né? Pela primeira vez me chamam para dar uma aula da área financeira. O professor Wander Andrade, que todo mundo conhece, que para mim hoje é a maior autoridade de condomínio no Brasil, eu tive a honra dele me convidar para dar aula de gestão financeira e não dar aula de direito. Né? Mas é claro que vai ter o toque do direito dentro da gestão financeira. Né? Até porque eu sou advogado, fui gerente de banco, então eu vou explicar isso tudo, eu vou explicar o que é com contas a pagar, eu vou explicar o que é uma retenção de impostos, né? Eu vou pedir licença ao professor Gilcimar e vou falar de retenção de impostos, né? Porque o professor Gilcimar é uma das maiores autoridades em retenção de impostos. Inclusive, a primeira live da vida do professor Gilcimar, nós falamos sobre retenção de impostos juntos, né? Com o professor do CRC, foi uma live maravilhosa. Então, vou falar sobre gestão, vou falar sobre previsão orçamentária, vou falar sobre análise de balanço. Rômulo, tem síndico que ao menos sabe analisar um balancete, você acredita nisso? Ele não sabe analisar a própria prestação de conta dele. Sabe por quê? Porque ele diz que tem administradora. A administradora não é ele não sabe nem aprovar as contas, né? Então, ele acha que na hora de aprovar as contas, vai aprovar a conta da administradora. Não, vai aprovar a conta dele. E ele ali não tem responsabilidade subsidiária, ele tem responsabilidade solidária. Tá? E a responsabilidade principal é dele, a solidária que é da administradora. Se encontrar algum erro dela. Mas por isso que eu defendo o síndico profissional realmente, que não necessariamente deixa de ser um orgânico. Porque o nome síndico profissional é fake, porque a profissão não está regulamentada. Né? E agora também, eu já ouvi falar que o CRA está querendo trazer esse bônus para ela. Dizer que o síndico profissional tem que ser administrador.
Não, gente, não tem que ser, na minha opinião. Sabe por quê? Porque se ele tivesse que ser administrador com o CRA, todo sócio de empresa deveria ser administrador. E não é. Entendeu? Não é porque ele está gerindo a coisa chamada condomínio que ele tem que estar escrito no CRA. Porque o dono de um mercado, o sócio do mercado, o sócio gerente, ele não tem que estar escrito no CRA. Entendeu? Então, é uma discussão que vai além do que as pessoas acham que tem que ser. Ok, Romulo? Exato. Essa discussão também ela é muito grande, porque agora tem esse movimento, né? A Márcia, a nossa colega, a amiga Márcia Montalvão aqui. É mais uma filhada. É outra filhada, e ela está no movimento pró-sindicatura, né? Para a regulamentação da profissão de síndico. Isso. E aí eu queria te perguntar, o que você acha sobre esse movimento, sobre essa proposta de regulamentação da profissão de síndico? Olha, é bastante complicado, é um tema que tem que a sociedade civil debater mais, mas eu vejo que não tem mais espaço para quem não é profissional. Os condomínios hoje viraram verdadeiras cidades. Então eu vejo que na prática já existe o síndico profissional. Então por que não regulamentar? Né? Então eu sou totalmente a favor da regulamentação. Sim. É isso mesmo. Eu também concordo, porque eu, falando como síndico, e sendo muito franco, como eu gosto de ser e busco sempre ser, eu estou cansado de ter que concorrer com pessoas que se dizem síndicas, que entram, que fazem um monte de besteira, e aí a gente acaba perdendo eleições por causa dessas pessoas. Pessoas que têm já seus conchavos, já têm suas amizades, entram no condomínio, não fazem nada. E quem sofre é o morador. Então, eu estou cansado de ter que concorrer com pessoas desse nível. E eu que busco fazer tudo correto, eu gostaria de concorrer com pessoas corretas, como a Márcia, como o De Luca, como outros grandes síndicos que são, para mim, são referências e que é uma honra para mim estar com eles em qualquer concorrência ou também em qualquer turma junto e também em qualquer evento, porque é pessoas que eu posso apertar a mão, abraçar, chamar de amigos e que eu aprendo. Então, esse é o papel do síndico profissional. Pessoa idônea, pessoa que busca conhecer mais. Mestre, deixa eu falar com o senhor, a gente já ultrapassou 1 hora, né, da nossa live. Foi muito rápido, foi muito bom estar contigo. Muito obrigado mais uma vez, uma honra ter a sua presença aqui. Você vai ter um curso agora, eu queria deixar nesse finalzinho, você fique à vontade para poder falar sobre o senhor e poder falar sobre esse curso aí, o senhor vai dar? Olha só, a MBA pela Fundação de Santo André começou em março, né, mas podem ainda assistir, é totalmente online, da coordenação do professor Wander Andrade, é só entrar no site da Fundação de Santo André, é um curso de gestão e direito condominial, com grandes profissionais, inclusive a minha afilhada, Márcia Montalvão, também é uma das professoras do curso, né? Então são pessoas altamente gabaritadas, e eu acho que a luz é sempre bom, o conhecimento não faz mal a ninguém, e evita prejuízo do patrimônio de terceiros e do seu próprio patrimônio individual. Queria agradecer a você o convite, vou estar sempre aqui à sua disposição, cumprimentar os amigos e as amigas que estão aqui na nossa live. Minha prima acabou de entrar aqui, a Sheila Azeredo, um beijo, minha prima, saudade de você. E fica aqui o meu convite para amanhã, os condominialistas, no canal do YouTube, Condominialistas em Debate. Amanhã nós vamos falar de um assunto. Eu e o Wendel Brito vamos receber o Dr. Marcelo Funes para falar sobre conflitos em assembleias e suas ilegalidades. E o mês de março foi pesado. O Wendel de uma assembleia chegou 5 horas da manhã, tendo passado para lanchar numa delegacia e depois para jantar no IML. Né? Marcelo
Nunes também teve presença de uma viatura com 4 motos na Assembleia, para uma Assembleia terminar também em Niterói. Então, a coisa não é para amador. E nós vamos amanhã bater um papo gostoso e falar sobre o folclore de uma Assembleia e suas possíveis ilegalidades. Agora, só vai ter ilegalidade numa Assembleia se não tiver a presença de um advogado condominialista. Porque toda vez que tem a presença de um advogado condominialista, o risco de ilegalidade reduz a quase zero. Né? E quando tem a presença de um síndico profissional preparado, habilitado, que pesquisa nas redes sociais, que assiste as palestras do Rômulo, minha palestra, do Luiz Arichavala, do Gilcimar, da Márcia, que roda o Brasil inteiro dando palestra, trazendo luz à escuridão do condomínio, automaticamente será uma Assembleia de anjos e não uma Assembleia de condemônios, como dizia nosso saudoso Silvio Capanema. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã às 16 horas nos Os Condominialistas. Muito obrigado pela sua participação, mas eu também quero fazer um convite. Amanhã eu vou estar também gravando um podcast do Happy Hour do Síndico lá com o Romário Soares. Então também fica o convite, vocês que vão assistir aí o Condominialistas, também não deixam lá de assistir lá no canal do YouTube do Happy Hour do Síndico. Eu vou estar lá com o Romário gravando esse podcast, vou falar um pouquinho da responsabilidade do síndico, um pouquinho da minha carreira aí, nesses 10 anos aí que eu estou completando agora em 2023. Então, manda um grande abraço para o meu amigo Romário. Mando sim. E manda também um abraço para todo mundo lá dos condominialistas, que eu respeito e assisto todos. Eu quero fazer live com todo mundo lá. Vamos fazer. Eu vou ver se em maio se você vai ser o nosso convidado lá nos condominialistas. Opa! Caraca! O bebê faz chorar, não. É um prazer. Vai ser um prazer receber você lá. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Agradeço. Fica com Deus, agradeço a todo mundo. Não perca os programas amanhã, tanto nem o meu, nem do professor Francisco Nazaré. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até a próxima. Tamo junto. Agora eu saio aqui do fórum para ir para casa. Grande abraço. Eu também, agora eu volto de Maricá. Isso aí, valeu, fica com Deus. Valeu.